eu começo falando sobre o medo. Quando a gente entende a dinâmica do medo, como lidar com ele? Entender como lidar com o medo vai facilitar a mudança da confiança em si. Porque, de um lado, você tem uma emoção básica, que é o medo. De outro lado, tem a confiança em si, que depende de você aceitar o medo. Então, de forma bem objetiva, a forma como eu apresento tem a ver, então, com já compreender. Quando você entende como lidar com medo, fica muito mais fácil de você desenvolver confiança, porque a aceitação do medo significa aceitar as suas emoções, logo significa desenvolver autoconfiança. Os 3 passos sistêmicos, eu vou apresentar ele daqui a pouco, assim que eu comentar sobre como lidar com medo e como desenvolver mais autoconfiança. Os passos sistêmicos vão ser a aplicação da constelação para esse objetivo. Bom, o medo, ele não tem nada de errado, porque o medo é uma emoção básica. Quando você entende que o medo é uma emoção básica, daí todo mundo sente medo. Sentir medo não é ruim, não é errado. Geralmente, para algumas pessoas, reconhecer que tem medo de algo parece que é ruim, ou que não devia sentir medo, ou que o medo não faz sentido, ou outras pessoas sentem muitos medos, medo de tudo, e acaba fugindo do medo, ou seja, querendo ficar numa situação confortável, evitando fazer coisas novas, porque coisas novas trazem medo, trazem incertezas. Então, tanto fugir do medo, como que a gente foge do medo? Querendo controlar tudo, querendo estar no controle. Então a gente foge do medo querendo controlar. E é natural que quando a gente está controlando, a gente está pensando para evitar o medo, ou seja, evitando qualquer situação que traga medo, só que isso traz mais medo. Quando a gente foge do medo, o medo aumenta. De outro lado, alguém que enfrente o medo, alguém que diz que não tem medo de nada e que faz as coisas ignorando o medo, isso também pode parecer positivo a priori. Mas quando você entende que ignorar o medo só faz ele ficar reprimido, só faz ele ficar no canto esperando alguma situação para aparecer. O que eu vou apresentar é o caminho do meio. O caminho do meio é a forma como lidar com o medo que vai trazer para você bem-estar, facilidade de lidar com as suas emoções. São 3 emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Eu vou falar em especial do medo, talvez eu fale também da tristeza, porque eles estão relacionados às 3 emoções básicas, a raiva também. Mas, por exemplo, alguém pode usar a raiva para fazer o que tem medo, ignorando o medo. Só que o medo vai continuar lá. Às vezes o medo é medo de sentir a tristeza, medo de sentir a dor da tristeza. E aí, quando você tenta não sentir a tristeza, você acaba sentindo ela. Então, é como se fosse assim, se você entende que o medo é medo de sentir a dor da tristeza, porque é isso que acontece quando a gente sofre uma desilusão, quando uma relação termina, quando uma expectativa é frustrada. Quer ver um exemplo? Medo do julgamento, medo de errar. O medo do julgamento e o medo de errar tem a ver com a nossa criança interior, que está com medo, que se sente desprotegida. E muitas vezes a gente também não está dando atenção para ela. Ignorar o medo é continuar não dando atenção para a nossa criança interior, que está com medo. Por isso que o medo não passa. E aí ele vai aumentando ao longo do tempo, porque a gente vai represando ele. Reconhecer o medo, falar sobre ele, aceitar o medo, estabelecer uma relação de aceitação com o medo, significa que você escolhe olhar para o medo, olhar para a sua criança com medo. Geralmente a gente fala do medo como se fosse algo que não tem forma. Normalmente a gente pensa no medo como algo terrível, como uma imagem terrível. Mas se você pensar no medo como a sua criança interior com medo, e a ideia é que você dê segurança para ela de que ela está com você. Quando muda essa relação, muda com medo. Mas aí eu vou falar disso com mais detalhes daqui a pouco, porque esse é o passo 1 dos 3 passos sistêmicos para mudar a relação com o medo e desenvolver confiança em si. Então, quando você aceita o medo, está tudo bem. E o medo fica do tamanho que dá para lidar. Quando ignora o medo, ele aumenta. E aí a tendência é querer se guiar pela mente
e querer controlar tudo. Quanto mais se controla, mais você tende a ignorar as emoções, porque ignorar o medo é ignorar as emoções. E aí a confiança cai, porque a confiança depende de você se guiar pelas emoções. Então, quanto mais controle, quanto mais necessidade de controlar as coisas, mais a confiança cai. É quase como confiança tem a ver com você confiar em você, logo você confia nos outros, e você aceita que não dá para controlar tudo. É quase como a confiança tem a ver com reconhecer a nossa impotência. A gente não pode tudo. E a gente precisa aceitar aquilo que não está no nosso controle. Esse lugar de ter confiança e de lidar com facilidade com o que acontece, a gente desenvolve gradualmente, quanto mais a gente se abre a sentir o que a gente está sentindo e pensar que o sentimento é certo. Mas a tendência é fugir do que sente, quando o que a gente sente incomoda a gente. E como a gente foge do que sente? Buscando a segurança, buscando estar ocupado, buscando estar com pessoas o tempo todo e menos consigo mesmo. Quando a gente está com a atenção do lado de fora, a forma de manter a atenção do lado de fora é essa que eu falei: ficar ocupado, ficar fazendo coisas o tempo todo, estar com pessoas, trabalhando o tempo todo e não ter tempo para não fazer nada ou para estar consigo. E quando a gente está sozinho ou não está fazendo nada, muitas vezes a gente tem que entrar em contato com o que a gente sente. Aí é desconfortável, a gente se ocupa para não sentir ou busca se distrair, ou busca usar bebida alcoólica, por exemplo, que aquieta a mente. Uma forma de você aquietar a mente vai estar no caminho de se guiar pelas emoções, de ouvir elas. Bom, e aí a gente entra nos 3 passos sistêmicos. Até aqui, então, você entendeu que para aumentar a confiança em si, o caminho é olhar para o medo como a sua crença interior e aceitar ela. E esse é exatamente o passo 1. Então, o passo 1 tem a ver com a sua relação consigo mesmo, com as suas emoções. O passo 2 tem a ver com a relação com os pais. O passo 3 tem a ver com um olhar para toda a família. Muitas vezes a gente carrega coisas da família. E eu vou detalhar eles, esse é o sumário. Então, passo 1, olhar para si. Passo 2, olhar para a relação com os pais. Passo 3, olhar para a família. E aí eu vou detalhar cada um desses passos. No passo 1, olhar para si, é importante perceber o seguinte, que se você estiver disponível o tempo todo para os outros, ou quando você não está disponível para os outros, você está ocupada fazendo coisas, seja no trabalho, seja sozinha, mas fazendo coisas, se distraindo, bom, se mantendo ocupada com diversas atividades. Então, tanto estar com pessoas ou estar ocupada fazendo coisas, a gente tende a estar do lado de fora. E a gente faz isso sem ter consciência de que está fazendo para evitar o medo. Porque quando a gente não está ocupado, a gente não está com outras pessoas, a gente está com a gente. E aí a gente vai lidar com o medo. Muitas vezes o medo também está associado à tristeza. Porque se o medo é o medo da dor, da tristeza, a gente já, eu vou colocar assim, imagina ou considere que o que a família sente, você também sente. Então, se você percebe as relações em família, isso é o passo 3, mas se você percebe as relações em família conflituosas ou distantes ou com desconexão, pode haver um campo onde não, as pessoas, de modo geral, não lidem bem com as emoções, em especial tristeza, raiva e medo. Quando a gente foge do medo, a gente pode usar a raiva para fugir do medo. Qualquer situação diferente pode fazer a gente sentir medo. E a gente pode, quando sente medo, querer proteger e gerar uma superproteção e querer controlar as pessoas, e quando não pode controlar, mais medo. Então, no passo 1, você precisa considerar como você se sente quando você está sozinho, sozinha, ou quando você não está fazendo nada. Ou as duas coisas, sozinha não fazendo nada. Quanto mais se ignora o que sente, as relações vão fazer a gente voltar para perceber como a gente se sente. Então a questão ou a dualidade é que se você ignora o que você sente, as relações vão mostrar para você como você está se sentindo. Então muitas vezes os conflitos fazem a gente olhar para dentro. Só que a nossa dificuldade de olhar para dentro faz a gente achar que o problema são os outros ou as coisas que acontecem. Só que quando a gente
escolhe pensar que problemas são os outros, a gente não tem a oportunidade que a vida está trazendo quando as coisas não dão certo. E quando algo não dá certo, é uma grande oportunidade para parar e pensar: como que eu estou contribuindo para isso? O que eu preciso mudar? Será que uma situação que me desagrada é só externa? Ou será que ela é reflexo de algo que está em mim? Se eu fugir do medo, eu já falo que eu tenho uma tensão, algo não resolvido. Não estou aceitando uma parte minha. O medo é uma parte minha. A tristeza é uma parte minha. A raiva é uma parte minha. E elas não são ruins. Só quando a gente rejeita, só quando a gente acha errado ou não desejável, ou seja, quando a gente não aceita o medo ou a tristeza ou a raiva, isso fala de uma tensão dentro da gente que vai se manifestar nas relações. Quanto mais a gente desenvolve essa aceitação pelas emoções, mais fácil ficam as relações com as pessoas. E aí um ponto-chave é, às vezes, as pessoas, ou alguma pessoa, tem as suas próprias dificuldades, questões emocionais, e a pessoa pode não ter vontade de resolver, nem saber, e as duas coisas, pode não saber que pode resolver e nem ter vontade. Mas o fato de alguém não querer se melhorar não implica que você também não possa se melhorar. Algumas pessoas pensam que, porque alguém não quer se desenvolver, eu me relaciono com alguém e essa pessoa não quer se trabalhar ou se ouvir ou se desenvolver, daí eu também não posso. Será? Às vezes a gente quer a mudança do outro, porque é mais fácil pensar que o outro é o errado, porque o outro trata a gente de um jeito que a gente não gosta. Mas será que não tem a minha parte nisso? Por que eu atraí essa pessoa? Daí, se eu olhar para dentro, esse é o princípio da autorresponsabilidade, que é pensar de que forma eu contribuo para uma situação que eu não quero. De que forma eu posso aproveitar um acontecimento que me incomoda, uma situação que eu não posso controlar, de que forma eu posso aproveitar essa situação para o meu crescimento emocional? Que parte de mim eu preciso curar? Essa pergunta é muito importante, ou seja, o passo 1 significa perceber as emoções e perceber que a gente é responsável sim pelo que a gente sente. Se alguém fala algo ofensivo contra a gente, ok, mas como que eu lido com isso? Eu considero que porque a pessoa falou isso, eu sinto raiva e aí eu ataco a pessoa de volta. Ou eu fico ofendido e fico triste e fico um tempo nesse sentimento. Ou eu sinto medo e vou evitar contato com a pessoa. As três formas podem fazer a gente ficar num círculo vicioso, ou seja, eu fujo de um incômodo e ele se mostra na minha frente logo depois, numa outra relação, ou até mesmo na mesma relação. Então, se eu aprender com a situação, se eu me curar a partir de algo que acontece, fica mais fácil de eu lidar comigo mesmo e com as pessoas. Essa é a ideia do passo 1, olhar para as emoções e levar a aceitação para elas. O passo 2, que tem a ver com a relação com os pais, é também perceber que se você não aceita os seus pais, se você tem julgamento de que eles deveriam ser diferentes, isso vai refletir como você se sente. E não depende de eles estarem presentes ou não, ou já terem falecido. Porque o que afeta a gente, em especial, é a nossa imagem interna dos nossos pais. Quando você pensa no seu pai ou na sua mãe, como você se sente? Perceber como você se sente, e existe um sentimento. Quando você pensa na sua mãe, tem um sentimento, tem uma percepção da relação. Os pensamentos que vêm são tranquilos ou vêm memórias de situações não mal resolvidas do passado? Então, pensar numa relação significa perceber como que está a relação. Se você pensa na pessoa e se sente bem, está tudo bem. Se você pensa na pessoa e percebe ela distante, ou sente uma mágoa, por exemplo, ou se sente desconfortável, isso indica que tem algo na relação pedindo para ser vista. Quando a gente desenvolve... uma coisa importante é pensar nos pais, é importante pensar neles da seguinte forma: eles deram a vida. Tudo mais além da vida foi extra, foi bônus. Muitas vezes a gente cobra que os pais deviam ser de um jeito diferente do que eles são. E essa cobrança, às vezes, é um hábito de pensamento.
Pode ser que você já ouviu isso, pode ser que você já conheça a constelação familiar e já ouviu essa ideia da constelação que é importante a gente olhar para os pais como certos como eles são. E que, independente de como foi a criação que você recebeu, é importante perceber que eles deram a vida. Isso é tudo. Tudo mais, além da vida, foi bônus. Às vezes a gente reclama porque eles não estiveram disponíveis ou foram de um jeito ou de outro. Muitas vezes essas reclamações são condicionamentos também. Porque por muito tempo a gente pensou que eles deviam ser de um jeito. E aí a nossa mente tem o hábito de repetir aquilo que a gente pensou habitualmente. Qual que é a sua liberdade nisso? É de perceber o pensamento e perceber que você pode agir diferente do que ele está indicando. Você pode escolher seguir ou expressar de uma outra forma, ou seja, criar consciência de que você não é o pensamento. Por mais que ele indique algo, você pode escolher um outro caminho. Então, em relação aos pais, é importante perceber ou desenvolver a aceitação, escolher olhar com aceitação, mesmo que não seja fácil, porque se você desenvolve aceitação por eles, você desenvolve aceitação por você. E muitas vezes pode ser que os pais sejam difíceis mesmo. E aí a questão é, será que a aceitação é se forçar a conviver com os pais? Não necessariamente. A aceitação é aceitação. Quer dizer que você ficou em paz com você. Conviver ou não, aí é uma escolha que você percebe momento a momento. Porque você pode aceitar os seus pais e perceber que no convívio surgem desafios, dificuldades ou a forma como eles agem não combina como você gostaria. Daí você vai se forçar a conviver. Se esse convívio traz sofrimento, às vezes é importante criar espaço, se afastar, para você se perceber e poder cuidar de você. Então, para melhorar a relação com os pais, você precisa focar na imagem que você tem dentro de você quando pensa neles. E para essa imagem você precisa ter aceitação, gratidão pela vida, lembrando que os pais são pais porque deram a vida, tudo mais é bônus. E depois se colocar como pequeno ou pequena em relação a eles. Quando você é pequeno ou pequena em relação aos seus pais, você está no seu lugar. Então, e mais uma coisa, se existe um mal-estar na relação, pode ser que tenha situações mal resolvidas, pessoas excluídas. Daí é importante incluir. Essa parte da inclusão, ela é mais fácil de fazer na constelação familiar, numa sessão de constelação, porque você precisa incluir pessoas excluídas. Pela live, pelo que eu estou apresentando, o que você poderia fazer seria, se você sabe que tem alguém excluído, pensar nessa pessoa, falar sobre ela, isso é uma forma de incluir alguém excluído. Se você não sabe, aí precisaria ver de uma forma sistêmica. Quando se inclui pessoas, existe um mal-estar na relação entre você e a sua mãe, por exemplo. Quando a gente inclui uma pessoa, independente de saber quem é ela ou não, isso melhora a relação. É como se diminui a tensão. Muitas vezes a tensão ou a dificuldade tem a ver com alguma relação passada. Algo que ficou mal resolvido entre a sua mãe e uma outra pessoa pode afetar como você se sente em relação a ela. Aí isso precisaria olhar numa constelação. Mas o que é possível fazer, a partir do que você está ouvindo eu falar, é o seguinte: é pensar em desenvolver a aceitação por eles, pelo menos na imagem deles dentro de você, já que você é metade de cada um. E depois pensar na gratidão pela vida. E pensar que tudo mais foi bônus, porque isso diminui a exigência ou a cobrança ou a expectativa de que eles deviam ser de um jeito ou de outro. O terceiro passo, em relação a como liberar o medo e desenvolver a confiança, é perceber que às vezes esse medo não é só seu. Eu não falei em relação aos pais, mas o medo pode ser deles também. Eles podem ter um medo que não aceita e você pode sentir esse medo. Daí, se você sente um medo e você percebe que esse medo é um pouco parecido com o do seu pai ou da sua mãe, você pode imaginar que você tem uma caixa nas mãos e que você devolve essa caixa para eles. Quando a gente faz isso, em conexão com as emoções, você sente um alívio do medo. Só que varia de caso para caso. Algumas pessoas têm mais facilidade de sentir a mudança, outras precisam de um pouquinho mais de tempo. Ou de uma atenção especial, como eu falei, dentro de uma sessão de constelação familiar. No passo 3, que é olhar para a família, às vezes o medo está no campo da família. Às vezes houve acontecimentos
em gerações passadas em que as pessoas sentiram muito medo. E isso de alguma forma fica em toda a família. Geralmente quando tem esse medo como campo emocional, campo das relações na família, também tem a tristeza. Não tem como ter só um, sabe? A tristeza pode ser pelas perdas associadas ao medo. Porque o medo também é medo da tristeza. Mas às vezes é mais fácil perceber o medo. Porque ele, vamos dizer, pode ser mais intenso. Quando a gente olha, tem a tristeza também. No passo 3 de olhar para a família, esse passo tem a ver com reconhecer que muitas vezes o medo é um desejo de se manter conectado com a família. Às vezes seguir o próprio caminho dá medo, porque na família muitas pessoas não tiveram a oportunidade de seguir o próprio caminho ou tiveram medo de fazer isso, né? que é o desafio. O medo ele sempre vai confrontar a gente com o novo. Seguir o próprio caminho é desafiante, né? Traz insegurança. E se der errado, como vai ser? Daí o passo 1, que é olhar para o medo. Mas no passo 3, olhar para a família, você pode pensar na sua família, nos seus pais, avós, bisavós e assim por diante. Pode imaginar muitas pessoas, os irmãos de todos, quem entrou para a família por casamento. Uma coisa importante é, às vezes, alguém foi prejudicado numa geração passada. Alguém estranha a família, mas isso conecta as pessoas, liga as pessoas no campo, por exemplo. E uma situação de medo que não foi resolvida pode estar passando de geração para geração. Vou dar uma olhada se tem alguma pergunta ou comentário. Não tem. E aí eu volto para cá. Bom, então, quando você pensa no seguinte, se você está sentindo um medo que não é só seu, é de toda a família, não adianta só tentar resolver em você. Quando você tenta resolver em você, você resolve a parte que depende só de você. E aí pode ter uma parcela do medo que sejam dos seus pais. E, de novo, não adianta só resolver você, porque tem a parcela que tem a ver com eles. Aí você precisa incluir a visão sistêmica, que é olhar para eles, que é o passo 2. E o terceiro passo, que é olhar para a família, é o mesmo contexto. Só resolver em você pode diminuir o medo que é só seu, que depende da sua relação com o medo. Mas pode ficar um medo que tem a ver com os seus pais, que eles sentem também. Daí resolver com eles pode não resolver tudo. Qual é o passo que completa e que resolve tudo? Na maioria das vezes, pelo menos todas as vezes que numa constelação a gente olhou para o passo 3, para olhar para toda a família, foi quando resolveu por completo. E no resolver o passo 3, em relação ao medo, para desenvolver a confiança em si, quando se faz esse gesto de reconhecer que existe um desejo de ligação à família e que esse desejo faz essa conexão de manter o medo para seguir o mesmo caminho, o mesmo destino. Quando você reconhece que existe esse desejo, mas que você honra a sua família e que você não está se desconectando deles, ao contrário, você constrói o seu próprio caminho a partir de tudo que você recebeu. Porque é isso, a vida é isso. A vida é a gente construindo o que vem na nossa vida no momento presente a partir de tudo que veio antes. Quem a gente é um somatório de tudo que veio antes, dessa nossa herança que tem a ver com comportamentos e emoções. Então, nesse terceiro passo, olhar para a família vai trazer. Nesse terceiro passo, olhar para a família traz a oportunidade de você reconhecer que você não está rompendo com eles, ao contrário, você está construindo a parte deles. E no geral, a gente usa uma frase de solução que é: eu completo o que vocês não puderam. Faço isso do meu jeito, por amor e honra a vocês. Essa frase ela tem esse efeito de manter a conexão, reconhecer o desejo de ligação e de que você segue o seu próprio caminho porque você está recebendo a vida e fazendo o melhor uso dela. Ou seja, é um reconhecimento à vida que você recebeu e um reconhecimento a todos que vieram antes. De alguma forma, dentro do contexto da constelação, se a gente tiver alguma, vamos dizer, alguma forma de retribuir aos pais, a forma de retribuir é assumir a vida plenamente. Se a gente assumir a vida plenamente, quer dizer que a gente recebeu o presente da vida e a gente está fazendo um bom uso. Muitas vezes, o amor que adoece faz a gente querer se manter conectado de uma forma que tem a ver com se conectar com a dor. Esse é o amor que adoece.
A constelação permite que a gente reconheça esse desejo de conexão e se conecte pelo amor que cura, que é o que traz aceitação, que tem a ver com a aceitação. E a aceitação do medo na relação consigo. A aceitação dos pais e deixar com eles o que é deles. E a aceitação da família, também deixando com eles o que é deles e reconhecendo essa vontade, esse desejo emocional de conexão. Quando você passa por esses 3 passos, você experimenta mais bem-estar e sente uma diminuição do medo. E quando o medo diminuir, a confiança em si aumenta. No começo de uma sessão, por exemplo, quando o tema é o medo em excesso, por exemplo, medo do futuro, qualquer medo que seja, eu costumo perguntar, na verdade sempre eu pergunto, de 0 a 10 quanto é o medo. E muitas vezes é 10, 9, e cada passo que a gente faz vai diminuindo. Para algumas pessoas, só no passo 1, o medo vai de 10 para 2, 3, que já indica que está resolvido. Porque o medo só diz que a gente precisa olhar para dentro e se ouvir. Quando não resolve, quando para no 6 e vai descendo um pouquinho, a gente precisa olhar para a relação com os pais e normalmente abaixa mais. Se olhou para a relação com os pais e ainda ficou lá no 5, 4, a gente ainda olha para a família, que é quando chega no 2, 3. E por que no 2, 3 está resolvido? Porque o medo faz parte, o medo preserva a vida. O medo é a nossa parte que fala para a gente pensar antes de agir, que fala para a gente ouvir as informações, se preparar, ouvir as informações disponíveis. Não quer dizer que ouvir as pessoas significa que a gente tem que fazer necessariamente o que elas estão indicando, porque é sempre importante a gente se ouvir. A gente pode incluir as informações que a gente recebe dos outros, mas sempre comparando elas com o que a gente pensa e buscando um caminho do meio, ou seguindo por si mesmo. Então, para a gente encerrar, para a gente completar a live, eu vou propor um exercício que é o seguinte. O exercício tem a ver com a gente olhar para o medo. Eu tenho vários vídeos no canal onde eu falei sobre o medo. E se você quiser olhar para o medo, ou seja, olhar para o passo 1, olhar para o medo dentro de você, a gente pode fazer da seguinte forma. Pensa na sua criança interior com medo. Pensa que o medo tem a ver com a sua infância. A gente sente medo desde sempre, né? Desde criança. A criança tem medo do escuro, medo da mudança, medo de qualquer coisa diferente, né? Medo de não ter os pais por perto. Daí, pensa então no medo como a sua criança e percebe que idade ela tem. 5, 6, 7. E percebe se ela está perto ou longe. Se ela estiver longe, imagina ela perto. E percebe se essa mudança é melhor ou pior. Quando você percebe o medo, e você percebe que a sua criança representa o medo, a sua criança interior representa o medo, você percebe que ela está com medo. Aí você fala para ela, eu vejo que você está com medo. E está tudo bem, você pode sentir medo. Ao falar isso, percebe o que muda. No geral, o medo tende a diminuir quando a gente reconhece que existe medo e está tudo bem. Depois, o medo protege. Então, o medo fala de uma necessidade de proteção ou de segurança e está tudo bem precisar de segurança ou proteção. E se a sua criança se sente desprotegida ou insegura, ela precisa de você para dar esse acolhimento. Daí você fala para ela, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E aí percebe o que muda. Esse agradeço tem a ver com ela te lembrar de se cuidar, de cuidar dela. Cuidar da sua criança e cuidar de você. Por último, você diz para ela, você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você, eu te protejo. Você não está sozinha, você pode contar comigo. Ok? No passo 2, olhar para os pais, a gente vai fazer só um movimento. No olhar para os pais, você imagina os seus pais, percebe se eles estão perto ou longe. Se estiverem longe, imagine eles perto. Percebe o que muda. Uma observação. Caso você precise de mais tempo, eu sei que eu estou fazendo num ritmo contínuo e que cada pessoa vai ter um tempo diferente. Se você precisar de mais tempo entre um passo e outro, está tudo bem. Daí você pode pausar. Pode pausar a live ou o vídeo, porque vai te permitir tomar o tempo que você precisa. Se você está ouvindo no podcast, também você pausa, faz o exercício, e você pode voltar e repetir quantas vezes você quiser. Mas o importante é se guiar pelo sentimento. Tá?
Então, imaginando seus pais perto, pode ser que alguém não consiga pensar num dos pais, que um está muito longe. Daí, imagina que está perto, mesmo que você não consiga. Mesmo que a mente fale, não consigo pensar no meu pai ou na minha mãe, porque eu não conheci, por exemplo. Ainda assim, imagina que está perto. Mesmo que não fique claro, não precisa ser uma imagem exata. Você pode pensar na pessoa e pode não ver o rosto com detalhes, não tem problema. É só imaginar que está perto. Se for difícil imaginar, experimenta usar a sua mão e imagina que a sua mão representa os seus pais. Essa é uma outra forma de fazer. Daí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer só um movimento, que é um movimento bem essencial, que é dizer para eles, eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. E aí percebe o que muda. E aí de novo, se precisar de tempo, lembra de pausar. E agora, por último, que é o passo 3, você pensa na sua família. E de novo, não precisa ser um pensamento preciso, detalhado. Você pode só colocar a intenção de estar olhando para a sua família. E aí você imagina várias pessoas, seus pais, avós, bisavós, os irmãos de todos, quem chegou na família por casamento, quem chegou e saiu, todos continuam fazendo parte. Quem foi prejudicado ou quem prejudicou também passa a fazer parte. E de novo, você coloca a intenção. Se for difícil imaginar eles, aí você usa a mão de novo, imagina que a sua família está aqui representada, e aí a gente usa aquela frase que eu falei, que é, primeiro, eu sinto o mesmo que vocês. Imagina que eles falam para você, você escuta eles falando, o seu amor nos honra, mas você nos honra ainda mais quando você assume a sua vida plenamente. Como é ouvir isso? E aí, nosso último movimento, você diz para eles, eu completo o que vocês não puderam. Faço isso por amor e em honra a vocês. Faço do meu jeito. E eu assumo a minha vida plenamente, também em honra e por amor a vocês. E aí você percebe o que muda. Como foi fazer o exercício? Qual foi a sua experiência? Porque esse olhar, o que eu apresentei é a aplicação dos princípios da constelação para lidar com ele. Então, se você conhece alguém que tem muitos medos e não sabe o que fazer, quando ela experimentar, se a pessoa quiser assistir esse conteúdo e fazer os passos, no geral as pessoas experimentam uma mudança. Você pode ver o comentário de outros vídeos e várias pessoas compartilham isso, que fizeram exercício e sentiram mudanças. Algumas não sentem, mas cada pessoa tem o seu tempo. E está tudo bem. E aí, em essência, a constelação é sobre aceitação. Então, o olhar de aceitação facilita muito a nossa vida. Porque o sofrimento vem da não aceitação. Quando a gente muda do amor que adoece para o amor que cura, a mudança é a aceitação. Aceitação dos pais, aceitação do passado como certo, aceitação de si, aceitação das emoções. Por isso que é simples e é bem profundo, porque a aceitação é amor. Né? E a gente aprende que, quando fala de amor próprio, é amor por si. Como a gente manifesta o amor? Através do cuidado para si. E a gente aceita ou ama os outros na medida que a gente se aceita. Quando a gente não aceita algo na gente, a gente não aceita esse algo nos outros. E a gente tende a mudar eles. Faz sentido? Se você quiser, como um aviso final, tem o curso Relações Sistêmicas. Você pode se aprofundar em vários olhares da constelação para trabalhar as 12 áreas da vida. Tem a ver com os arquétipos dos signos, da astrologia. E você experimenta trabalhar problemas, né, alcançar desejos e atender necessidades dentro das 12 áreas. Então é um curso bem completo que traz um olhar bem profundo sobre as 12 áreas. É como destravar as 12 áreas. Para mais informações você pode ver abaixo na descrição e também pode acessar o site constelesb.com.br. Lá você vê data de próximas vivências que acontecem pelo Zoom ou pode agendar a sessão individual de constelação familiar. Daí o site é o caminho para entrar em contato comigo, ou se quiser pode deixar no comentário
que você quer mais informações sobre as sessões. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Gratidão.